Então, senhores, é o seguinte, ó, voltando aqui, todo mundo já fez o procedimento de recolhimento de fluido, liberação de fluido. Agora nós vamos dar só uma pincelada, tá? Na semana que vem nós vamos ter mais tempo para poder entrar nesse assunto com mais profundidade, então aqui só para vocês saírem daqui com uma ideia. Nós temos falado durante todo o curso sobre superaquecimento. Aqui nós não conseguimos medir o superresfriamento, mas nós falamos também que a gente precisa saber a temperatura do fluido, a temperatura de saturação, que é, nesse caso aqui, a temperatura de evaporação saturada. Tá ok? Nós temos duas temperaturas principais, a temperatura de evaporação e a temperatura de condensação. Como eu não tenho a pressão de alta, não tenho como medir, então a temperatura de condensação eu ignoro, desprezo. Eu vou me preocupar com a temperatura de evaporação. E o que é o superaquecimento? O fluido ele sai daqui em estado líquido, nesse caso já a baixa pressão, na linha de expansão, correto? Entra no meu evaporador e deveria voltar em forma de vapor. Porque compressor nenhum comprime líquido, líquido é incompressível. Então eu preciso saber se ele está voltando em vapor para poder não quebrar meu compressor por golpe de líquido. Só que uma outra preocupação é se esse fluido estiver voltando quente demais, mais quente do que deveria, se ele estiver evaporando antes no meu evaporador. Porque o fluido refrigerante, ele é o responsável por tirar calor das bobinas do motor elétrico que tem dentro do compressor. Então ele resfria essas bobinas. Se não estiver voltando numa temperatura adequada, eu posso queimar o meu compressor. Então voltou líquido, ele quebra, voltou vapor muito quente, ele queima. Então como que eu sei que está adequado essa volta desse fluido? Medindo o superaquecimento. O superaquecimento é a temperatura do tubo de sucção que eu consigo com o meu termômetro menos a temperatura de evaporação saturado. Só que eu não consigo colocar um termômetro dentro do tubo para saber qual é a temperatura que está lá dentro. Por isso, nós usamos aqui o da Danfoss, o RefTools, que vocês já conhecem. Ele cedeu para a gente esse aplicativo que é gratuito, que me diz qual a temperatura do fluido lá dentro, relacionando com a pressão que eu meço no meu manômetro. Então eu estou aqui com o meu manômetro, eu vou pedir a ajuda de vocês aí. Esse fluido é o R22, como nós já sabemos. Eu estou aqui com 75 PSI aproximadamente, entre 70 e 75, tá certo? Então eu vou considerar para o cálculo 75 PSI. A 75 PSI, tá aqui o aplicativo, olha, ele diz que o meu fluido está evaporando a 6,84. Então alguém anota para mim aí, por favor, a minha temperatura de sucção, que é 14,5, tá certo? Tá aqui no termômetro, tá lá a ponta dele, 14,5 menos 6,84. Então 14,5 menos 6,84. Vamos fazer aí, alguém faz aí para mim, por favor, na calculadora? Tô com a luva aqui, fica um pouco difícil, eu consegui. 14 pontos, já tá aqui, 7,66. Então esse é o valor do meu superaquecimento. Na maioria dos casos, o fabricante ele pede que o superaquecimento esteja entre 5 e 7K. Se eu tenho abaixo de 5, eu tenho excesso de fluido, pode voltar líquido para o meu compressor. Se eu tenho acima de 7, eu tenho falta de fluido, pode queimar o bobinado elétrico do meu compressor. Tá ok? Então a maioria dos fabricantes determina de 5 a 7. Tá certo? Se o fabricante disser que é de 5 a 10, de 8 a 15, de 10 a 20, a gente vai seguir o que o fabricante determina. Não tenho essa informação, eu vou seguir essa medida. De 5 a 7K é o ideal para o meu superaquecimento na maioria dos casos. Então se eu tenho 14,5 menos 6,8, deu 7,6. 7 não está dentro? Então aqui eu sei que a minha carga de fluido está ok, tá certo? Porque como aqui o ambiente está aberto, janela aberta, lá dentro o ambiente é muito grande, porque é uma oficina, ele não vai baixar essa temperatura, mas se tivesse dentro de um ambiente controlado, uma residência, uma sala, um quarto, um escritório, ele tenderia a diminuir um pouco mais a temperatura de sucção e da mesma forma a pressão também diminuiria um pouquinho. Então assim que eu sei se minha carga de fluido está ok. Não adianta falar, ó, R22 trabalha com 60 PSI.
Nós vimos aí que está trabalhando com 75. Agora até baixou um pouquinho, mas 75 e tá ok. Então por isso que eu sempre falo para vocês, nós não nos importamos com a pressão. No ar-condicionado nós estamos atrás da temperatura. A pressão é o meio encontrado para que a gente chegue na temperatura. Qual a temperatura? Temperatura de saturação do fluido, temperatura de evaporação saturada. Então superaquecimento, repetindo, é a temperatura de sucção que eu encontro com o termômetro, menos a temperatura de evaporação saturada, que eu encontro com o meu manômetro e coloco na régua de pressão e temperatura. Os manuais de instalação já vêm com essa régua, mas vocês têm aí também no aplicativo da Danfoss, e aí facilita bastante o nosso dia a dia. Espero que vocês guardem com carinho essas informações, estudem em casa, simulem isso no caderno de vocês, porque quanto mais vocês falarem sobre isso, estudarem sobre isso e anotarem sobre isso, mais isso vai entrar na veia de vocês. Um profissional que não sabe para que serve, como mede e o que fazer com superaquecimento, ele não deveria ser considerado um profissional da área de refrigeração. Tá certo? Parabéns a todos aí pelas atividades e até a próxima.